Olá pessoal, eu sou o Carlos Gomes e estamos iniciando mais um programa Nostalgia na TV, revirando a sua memória afetiva. E vou falar do próximo programa só depois da vinheta. Olá pessoal, hoje eu vou falar a espécie de uma homenagem, não é? Que eu vou fazer ao meu herói de infância, que nós perdemos ele ano passado, brasileiro, nosso, né? Para mim o maior herói dos seriados brasileiros e um dos maiores, né? Muito reverenciado pelo um dos poucos, né, heróis reverenciados pelo público jovem, pelos adultos e pelo pessoal que curtiu a época, né? Com as reprises dele agora passando na TV, acabou arregimentando novos fãs. E vou falar Carlos Miranda, né, vigilante, e também do seriado que ele protagonizou, o Vigilante Rodoviário. A ideia, gente, para vocês terem, foi heróicos, né, produzir esse seriado. Porque era 1959 para 60, e a TV brasileira ela só passava seriados americanos, ou seja, enlatados, né, aqueles seriados que faziam um tremendo sucesso, que era Papai Sabe Tudo, I Love Lucy, o Batman, Lanceiros de Bengala, né, os seriados de faroeste, aqueles que dominavam a televisão brasileira. A televisão que ainda estava engatinhando ainda, ia fazer 10 anos, né? A televisão tinha sido implantada no Brasil, acho que nem 40% da população brasileira tinha televisão. Tinha uma TV em casa, porque era um artigo caro, era quase o preço de um carro. Mas só que tinha os televizinhos, né? Inclusive eu fiz parte deles. E o pessoal se juntava, as famílias se juntavam para poder assistir os seriados. Bom, Ari Fernandes e Alfredo Palacios, dois produtores, diretores, eles estavam incomodados, porque só tinha na televisão Michael, John, Redford, só nome estrangeiro, né? Nome americano. E na televisão brasileira, ainda muito incipiente, só tinha programa de auditório e umas telenovelas ainda, começando ainda, né, engatinhando também ainda. Bom, então eles colocaram na cabeça que iriam produzir um seriado nacional, né, com o nome de Manuel, de José, de Carlos, de Paulo, nome realmente nosso, brasileiro. Então eles tiveram a ideia de começar a captar recursos. Eles eram oriundos da produtora Maristela, né? Que era a Maristela e a Veracruz, que eram as maiores produtoras que existiam no Brasil. A intenção, somente da Veracruz, era se tornar uma Hollywood brasileira. Mas nessa época eles já estavam já decaindo, porque eles contratavam atores exclusivos, caros, programas caros, não tiveram o retorno, né? O gasto que eles tinham era enorme. E isso começou a falência, né, praticamente dessas duas produtoras gigantes, que era a Maristela e a Veracruz. Então eles saíram da Maristela, o Alfredo Palacios e o Ari Fernandes, com a intenção já de produzir um seriado próprio. Eles trabalhavam da Norton Propaganda, com propagandas, com merchandising. O que eles estavam era pouco, incipiente para poder produzir um filme. Então eles começaram a ir atrás de alguém para poder patrocinar. Para isso eles precisavam ganhar dinheiro para produzir o primeiro episódio, para poder tentar vender a ideia. Então o que eles fizeram? Eles começaram primeiro a tentar achar um protagonista. A princípio eles queriam alguém conhecido, mas pouca gente ia querer embarcar nessa ideia, porque quando eles falavam da ideia, o pessoal, a maioria das pessoas davam risada, não acreditavam, porque a TV era bem, vamos dizer assim, amadora, né? E o pessoal não acreditava. Então era zombaria, era muita tiração, mas eles não desistiram da ideia, porque ninguém acreditava que o Brasil poderia produzir um filme de qualidade, porque nem o México estava conseguindo produzir um seriado, né? Então eles começaram a fazer teste com atores. O Ari conhecia o Jacob Ator, que era um judeu rico, né, que tinha um estúdio. Então ele levava o pessoal lá para fazer teste. Então
vai mais de 50 pessoas, 150 pessoas fazendo testes, entre atores amadores e alguns até profissionais, mas nenhum agradou, né, agradou, porque a ideia deles era fazer sobre a Polícia Rodoviária, que foi criada em 1948 pelo Adhemar de Barros, governador Adhemar de Barros, que era para o pessoal que havia ido às pracinhas da Segunda Guerra Mundial, voltaram, não tinha o que fazer. Então ele precisava dar, então ele criou a Polícia Rodoviária. Então essa era a ideia, e eles eram ainda, nessa época, era muito simpática a população. Então o Ari Fernandes deu essa ideia de que a Polícia Rodoviária seria um ótimo mote para poder produzir um seriado, que tinha o apoio até da população, a simpatia da população, né? E já desanimado, o Ari Fernandes, com mais de 150 pessoas ali, atores, para ser o protagonista, né, do patrulheiro rodoviário, que foi o primeiro nome, nenhum, né, quando vestiu o uniforme da Polícia Rodoviária, que era CAC, né, tinha um cap, tudo CAC, e nenhum se adequou ao personagem que ele queria. Então ele já estava desistindo quando a esposa do Ari Fernandes falou: por que você não testa o Carlinhos, né? Que era o Carlos Miranda. Ele falou: mas ele achou um absurdo, porque ele era da produção, né? Eu não via ele como ator. Mas o Carlos trabalhava à noite como ator no Teatro Amador do SESI. Então ele tinha já alguma noção. Aí o Ari Fernandes foi lá, não tinha nada a perder, pediu que ele vestisse o uniforme. Um uniforme menor do que ele, o sapato apertado, porque o Carlos tinha 1,83 m, né, tinha um porte físico avantajado, mas ele tinha um rosto de galã, que era parecido com Elvis Presley, né? Aí, quando ele vestiu o uniforme e o Ari Fernandes viu ele pronto ali, falou: já temos o vigilante. Aí o Carlos perguntou: quem? Ele falou: você vai ser o vigilante. Foi assim que o protagonista, né, foi descoberto ali, por um acaso. Então o Carlos já ficou como protagonista, e eles queriam um acompanhante, tinha que ter alguém para ser o companheiro dele. Pensaram no cavalo, pensaram num pombo, pensaram um monte, um gato, mas no final eles resumiram que seria o cachorro o ideal. Agora, onde é que achar esse cachorro que seria esse cão especial para poder protagonizar o seriado? Então eles foram atrás tinha um dos produtores, passou para assessor, passou para o Ari, que tinha um rapaz que morava em Suzano, que era da Força Pública, né? Que tinha um cachorro bonito, esperto, inteligente, bem treinado. Poderia testá-lo. Então o Ari pegou uma Kombi, colocou uma moto Harley Davidson, né, dentro, e foram para a casa dele, do Luiz Afonso, que era da Força Pública. Então eles fizeram o teste lá com o lobo, ele logo se afeiçoou ao cachorro, que era muito amoroso, muito inteligente, esperto, né, muito vivo. Aí colocou ele em cima da moto, andando. O cachorro foi bem, não estranhou. No carro também, e ele obedecia os comandos do Luiz Afonso. Então foi aprovado então o lobo, que acabou sendo o único cachorro, né, não teve outro, foi só o lobo. A única vez que ele foi substituído foi uma vez que ele estava meio doente, no final já do seriado, né? E eles colocaram um cachorro de pelúcia, Leonela, que ficou na garupa da moto. Então foi coisa muito rápida, não deu nem para anotar se era ele ou se não era. Muito tempo depois é que a gente ficou sabendo, né, que não era o lobo, que era, né, muito tempo depois foi que falaram. Então eles produziram o primeiro episódio, que era o Diamante Grão-Mongol, que inclusive foi filmado aqui em Santos, no Porto, né? Um bocado de filmagens foram feitas aí no Porto de Santos. E na Via Anchieta, a maioria na Via Anhanguera, né? Que havia muita neblina ali na Anchieta, na Raposo Tavares, então a maioria foi na Anhanguera. Mas também foi filmado na Anchieta. E o primeiro episódio, né, que eles filmaram, mas não dublaram, né? Ficou sem dublar. E eles foram apresentar, por exemplo, a Norton Publicidades, em vários outros lugares. E sempre o pessoal não acreditava. Gozavam eles, tiravam sarro, brincavam, mas ninguém levava a sério. Então ele foi apresentar em 2 lugares, foi por último a Norton Publicidades, e o Carlito Maia, que era um cara que conhecia o pessoal da Nestlé, uma multinacional, talvez um dos únicos que conseguiria produzir um seriado de nível, porque era muito caro na época, né?
E as condições técnicas também, a gente era bem precária, mas foram na raça com a câmera reflex que fazia propaganda, então usaram essa câmera e filmaram em 35mm, né, e depois repassaram no estúdio para 16mm, para poder passar, por exemplo, na televisão, que era a intenção deles. Então, com o rolo de filme debaixo do braço, o Ari Fernandes e o Alfredo Palacios foram atrás para conseguir a patrocínio, né? Que alguém patrocinasse e angariasse esse filme. Então, eles chegaram, por exemplo, na Record. O próprio Paulo Machado de Carvalho quis assistir. Tinha lá o radialista Hélio Ansaldo, que era um cara também muito famoso na época. E foram os filhos do Ari Fernandes, foi o pessoal todo lá. De início, eles começaram a dar risada, né? Começaram a rir, tirar sarro, acham que o produto ali era de baixo nível, o Brasil não tinha condições de produzir, que eles estavam ali para perder tempo, mas mesmo assim eles, né, acabaram assistindo. E o motivo de gozação no começo, quando chegou na metade, eles já começaram a ficar sério, a risada sumiu. Eles começaram a gostar do produto. E ao mesmo tempo eles fizeram duas cópias, uma foi para a Nestlé, né? Quando a Norton Publicidades, a Record também quis, só que a Record só queria que passasse em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Só que o Ari Fernandes queria para o Brasil todo, que senão não pagava o filme, né? O filme não se pagava, com publicidade, com tudo, então acabaram não fechando com a Record. A Norton parece que ia fechar com eles, só que a Nestlé, logo que viu o filme, pediu para não fechar, que eles iam querer patrocinar o seriado. Então, eles acabaram fechando com a Nestlé. Então, com esse primeiro episódio, eles tinham que filmar, eles fecharam o contrato para filmar 39 episódios. Só que, né, 39 episódios ao custo que eles previam, ia ficar difícil, teria que aumentar o dinheiro da Nestlé, né? Mas eles fizeram um teto e ia ser aquilo mesmo. Então aceitaram e começaram a filmar. E em 1959 já começou a filmagem, né? Então em 1961, já com uns 15 episódios prontos, foi ao ar, né, pela TV Tupi. A Tupi comprou também a ideia e passava às 20 horas, às quarta-feiras, logo após o Repórter Esso, que era o Jornal Nacional da época, né? E no horário nobre. E do dia para a noite foi um tremendo sucesso, porque chegou a 40 pontos, né? No Ibope, na época não tinha ainda essa mensuração de quantas pessoas estariam assistindo, né? Isso foi só mais lá para os anos 60, depois dos anos 60, 65 mais ou menos, né? Mas já tinham uma noção já. E a IBF, que é a Indústria Brasileira de Filmes, junto com a Nestlé, investiram no seriado, acreditaram. E o seriado virou uma coqueluche na época lá, nos anos 60, simplesmente um sucesso absoluto, e eles começaram a viajar, né? Foram para os estados que estavam sendo solicitados, e o sucesso era enorme, chapava de gente, eles não conseguiam atender todo mundo, né? E para conseguir amenizar a coisa, eles começaram a entrar no merchandising. Aí produziram uns carrinhos, Cinca Xamboc, um desse aqui, ó, que eu tenho aqui, né? Então começaram a produzir e distribuir, tinha sorteio e também distribuição nos postos também desse carrinho, né? Pouca gente tem esse carrinho. E também produziram boneco de borracha, né, igual esse daqui, para poder atender os fãs. E eles já tinham superado, por exemplo, Rin-Tin-Tin, Lanceiros de Bengala, I Love Lucy, ou seja, ele ficou em primeiro lugar, ganhou o troféu Roquete Pinto, que era o maior prêmio da época, né, o troféu. A espécie era um periquito, né, e com um bem banhado a ouro embaixo, escrito Roquete Pinto. Era almejado por todos, né? Tanto é que, por exemplo, atores americanos vinham no Brasil para receber esse prêmio na TV brasileira. Então era o prêmio número 1. E o Vigilante Rodoviário, em 61, ganhou o prêmio como melhor produção, principalmente para jovens, né, juvenil da época. Então eles arrebentaram a boca do balão. Foi um sucesso enorme, né? E logo chegaram a 70% em São Paulo, e Norte e Nordeste chegou a 100%. Ou seja, todo mundo assistia. Dava às 20 horas, os televisores estavam todos ligados para assistir o Vigilante Rodoviário. O Carlos Miranda virou astro da noite pro dia, e dinheiro que é bom, né, não pagava na época bem. Tanto é que o Carlos recebia 2 salários mínimos,
o Lobo recebia um salário, né, e o dono do Lobo recebia meio salário, né, e o resto era na raça mesmo, ainda tinha que pagar os protagonistas, né. E o Vigilante foi de uma importância incrível, o seriado, porque começou a revelar vários atores, né. Ali foi revelado Rosa Maria Murtinho, Estênio Garcia, o Milton Ribeiro, né, simplesmente o Ari Fontoura, Ari Toledo, né, atores o que não faltaram ali para ser revelado. Vários atores, fora vários outros ainda, né, que Juca Chaves, né, inclusive participou do seriado como ele mesmo, o Rápido do Juca, e eles conseguiram produzir 38 episódios. Por quê? Porque chegando no final, o Jânio Quadros, né, aquele da vassourinha, chegou e taxou em 100% os importados. E todos negativos eram importados. Né, eles pagavam, por exemplo, não conseguiam pagar à vista, por exemplo, a Kodak, que vendia os negativos, eles pagavam a prestação. Então se tornou quase que inviável. Né? Tanto é que eles tiveram que cortar um bocado de gente que trabalhava ali nos bastidores, tiveram que cortar, por exemplo, dublês. O Carlos tinha que fazer as cenas mais difíceis, né? Tinha que fazer ele se virar. O cara, por exemplo, quando ensinou ele a andar com a moto, o cara chegou, só deu um toque, o instrutor do dock e mandou ele se virar. Né? Então ele teve que se virar com aquilo ali. Do jeito que sabia ali, ele levantou até aprender. Né? E a Cinca cedeu 5 carros, né? Então ficou um com o Ari, um com o Alfredo Palacios, 2 eles pintaram, né? Para poder fazer a série do Vigilante. E os outros ficavam tipo ali para os bandidos e tudo mais. Foi um baita de merchandising, que estava em baixa, né, a Cinca, que é uma empresa francesa, que estava no Brasil, e esse carro estava em baixa, porque a marcha dele, tinha que passar a marcha, era um carro complicado, velocidade baixa, e se você forçasse a embreagem ele derrapava, mas no filme fez o maior sucesso, tanto é que alavancou a venda do Cinca, e como merchandising, o filme não recebeu um centavo. Tá? E tanto é que no final do filme eles recolheram o Cinca, né? Então, quando chegou no 38º, a muito custo, tanto é que o Ari Fernandes teve que ser o cinegrafista, produtor, diretor, tudo ali, para poder conseguir rodar os últimos episódios. Né? O último foi o 38º, não conseguiram rodar o 39º, porque eles foram lá na Nestlé e conseguiram conversar com o pessoal, eles liberaram de fazer o 39º episódio. Né? Então o Vigilante marcou porque foi simplesmente ele desbancou os enlatados, né? E é o único seriado que conseguiu desbancar os enlatados nacional, o primeiro seriado da América Latina, né? Não só do Brasil, mas da América Latina. Nem o México, que tinha um cinema mais avançado, conseguiu produzir o seriado ao custo igual foi o do Vigilante Rodoviário. Foi um trabalho de herói mesmo. Ali o pessoal bem abnegado mesmo. E o Vigilante ele passou então até 65, 66 na Tupi, né? A Cultura reprisava ao sábado, depois não era do Estado ainda, era particular, e ela continuou passando o Vigilante Rodoviário, depois foi para a Gazeta, e depois foi a Manchete, e foi também para a última vez que passou foi na Rede Globo em 1976. Passava de manhã, tinha um seriado Aquanautas, e depois era o Vigilante Rodoviário. Então ali, quem estudava à tarde assistia de manhã, o Vigilante Rodoviário. Então até os anos 70 o Vigilante fez um sucesso incrível, né, uma produção bem feita, até porque, com poucos recursos, né, e com um cachorro carismático, que era o Lobo, que acabou ficando também até o final. Não teve nenhum outro cachorro. Rin-Tin-Tin, por exemplo, foram 4 cachorros. Né? Lassie, foram também vários cachorros. E o Lobo, sozinho, ele fez todas as cenas. Não tinha dublê nem nada. Então foi ele mesmo. Então, acabou a última vez que estão passando. Eles tentaram retornar nos anos 80, nos anos 70, né? 70, perdão, metade dos anos 70. Eles tentaram retornar, só que a Nestlé, que ia patrocinar, o dono era um holandês casado com uma brasileira, ele estava voltando para a Holanda. E os outros que entraram disse que não iam bancar o custo, né, de um novo seriado.
Eles não acreditaram que ia gastar muito dinheiro, iam fazer, como dizer, economia, né? E acabaram não. E aí ficou sem fazer, porque nenhuma outra emissora, nenhum outro patrocinador dificilmente conseguia produzir um seriado naquela época mais no Brasil. Era a Nestlé, que era multinacional, uma ou outra que poderia, o restante sem condições. E eles lançaram esses gibis aqui, gente, ó. São 12 números, 13, né, com o último que fizeram, o almanac, né? E aqui então, são 13, inclusive isso aqui é difícil, você acha na internet um ou outro só, né? É um item de coleção. Tem aqui a motozinha aqui, da Harley Davidson. E foi lançado em 2011 essa caixa de DVDs com 35 episódios. Segundo fontes, eles já recuperaram os 3 que faltavam, né, porque estavam bem deteriorados, mas conseguiram recuperar. E em 2001 em 2001 eles tentaram produzir um vigilante rodoviário, o Luciano Zafir, né, que na época lá era marido, uma namorada, né, da Xuxa. Ele seria o vigilante. Mas acabou o negócio não virando, né? Muito cara a produção, e aquele Luiz Coqueiro, que era o da Record, ficou também de produzir, acabou também desistindo pelos custos, porque é muito caro o seriado, para vocês terem ideia, né? Imagine nos anos 60 produzir, nos anos 70, 80 eles não conseguiram, né, produzir, e em 2001 foi produzido um com o Antônio Fonzar, chegou a produzir Vigilante Rodoviário, e tinha 3 ou 4 cachorros lá que faziam o papel do lobo, né? E só que não conseguiu TV por causa além do custo, o Ari Fernandes não conseguiu, parece que se entender lá com o pessoal, né? E só foi passar para 2010, 2011 que começou a passar, inclusive na TV Brasil, começou a passar o Vigilante Rodoviário. De vez em quando passa, né? Além do seriado, esse de 1978, o Antônio Fonzar, que o Silvio Santos tinha no programa dele, elegia como o homem mais bonito do Brasil, né? Ele foi eleito. Não tinha muito talento, mas eles queriam um cara de presença, um cara que marcasse, mas o seriado parece que não vingou, né? Não tinha o carisma do seriado original. Então, além dos DVDs, em 98, eles fizeram o CD-ROM, né, com todos os heróis, americano, espanhol, italiano, e o nosso foi o Capitão 7 e o Vigilante Rodoviário, que foram as atrações desse CD-ROM. Né? Hoje quase não se acha mais. E em 2018 eu produzi esse livro aqui, ó, do Vigilante Rodoviário, que encontra-se esgotado, né? Teve 2 edições, ainda não sei se a editora vai querer produzir mais outros, mas não tem mais à venda, infelizmente. A gente pretende talvez mais para frente, né, produzir mais livros, né? A gente uma segunda com mais coisas, né? Para poder brindar ao público, o pessoal está sempre pedindo, né? Para poder onde se tem mais livros, se a gente se tem para vender, mas não tem mais, tá, gente? O Lobo é um caso à parte. O Lobo ele simplesmente foi um herói da época, né? O Carlos começou a se apresentar em várias cidades, e o Lobo às vezes era até mais atração do que ele, se bobear, tá? E todo mundo queria tocar, queria brincar, então era uma estrela da época. E ele já era famoso, porque aqui, ó, ele é esse cachorro, fazia propaganda do Aços de Móveis Fiel. Então o Lobo já era um garoto propaganda, né? Já era famoso na televisão. Então ele é chamado de o Rin-Tin-Tin brasileiro, né? E inclusive isso aqui ficava nos armários, aqueles armários de aço, né? Por exemplo, a tua avó, a avó de você, bisavó, deve ter tido esses armários. Era armário de metal, né? E tinha, vocês procurarem, se tiver ainda, vocês podem olhar que tem uma esfinge de um cachorro, é o Lobo, né? E então eles de vira e mexe, eles tentam produzir um seriado tipo Vigilante Rodoviário, com mais atualizado, mas até agora ficou só na promessa, gente. Até agora não conseguiram produzir o seriado ainda. Porque o que eles estavam querendo fazer no último aí não virou. Eles queriam tipo um vigilante que morava num sítio,
e que de lá resolvia os problemas. Ele tinha mulher, então o próprio Carlos achou um insulto à memória dos fãs. Né? Em 97, gente, nós montamos um fã-clube do Vigilante Rodoviário e a gente começou o Carlos deu um upgrade, o Vigilante Rodoviário voltou à tona. A gente participou, por exemplo, do Video Show, né? Em 98 o Video Show chamou a gente para fazer uma matéria que ficou muito legal, muito bacana. O Leão, o programa do Leão da Record, também chamou a gente para participamos também do programa. Então o Carlos cedeu material pra gente, que era o cap, o blusão dele, né? Tava bem, todo ferrado, mas era uma relíquia. Inclusive está comigo nesse blusão. A gente está lutando para manter ele, porque o couro ele resseca e acaba apodrecendo, né? Então a gente está tentando para manter ele. E o óculos está com um amigo meu, Paulo. E a gente está lutando para manter, né? Porque a memória tão curta aqui no Brasil, né? E a gente, para que ninguém esqueça esse legado, esse trabalho que foi feito, tão lindo, e agora está aqui, né, eternizado nos DVDs, né? Saiu VHS também, e o Vigilante foi um marco na televisão brasileira que não conseguiu se repetir. Ficou décadas e décadas para produzir outros, né, seriados, tem carga pesada e tudo mais, mas nenhum foi igual o Vigilante Rodoviário. E o Carlos é coisa meu herói de infância que acabou na fase adulta se tornando meu amigo, né? Porque como eu conheci pessoalmente, eu liguei para telefonista, eu sabia que ele descobri numa revista, TV Séries, que ele morava em Itanhaém, aqui perto, no litoral. Então tinha telefonista, eu entrei em contato com ela e ela falou que eu falei, eu quero falar, e inclusive facilitou porque ele era secretário, né? De turismo. Aí eu liguei e pedi o telefone dele, ela deu. Aí eu entrei em contato com ele, acabamos conversando, ele me convidou para ir até a casa dele. Era um cara bem, sabe, muito humilde. Então eu cheguei na casa dele, nós conversamos, ele me deu um monte de autógrafo, ele me levou na cidade para conhecer a cidade. E pouco tempo depois ele começou a frequentar a minha casa. A gente foi até o barco que ele tinha aqui em Guarujá, né, que era para turismo. Aí ele recebia lá, por exemplo, pessoas como Fausto Silva, vários atores conhecidos, né? E o pessoal tinha ideia de... Ele foi homenageado, eu vi uma homenagem muito linda na TV Cultura, onde todos os atores estavam lá, e ele foi o maior homenageado. Né? Então, infelizmente, em 2025, em fevereiro de 2025, ele se foi. Né? Ele era o representante da Polícia Rodoviária Federal. E ele rodava o país todo, tinha exposições, por exemplo, nós fomos no IMB, nós estivemos lá com ele em 2018, por aí, nós estivemos no IMB, e lá, precisa ver, ele não conseguia atender a todo mundo, ele chapou lá, ele acabou sendo a atração, né, do público, ele teve em Santos também, foi a principal atração, e infelizmente o seriado só teve 38 episódios. Poderia ter tido mais se tivesse mais apoio, né? Se tivesse mais alguém que investisse na ideia. Até hoje, né, os fãs, ainda tem muitos fãs ainda, principalmente os cinquentões, sessentões, aí que não esquece do herói, o Vigilante Rodoviário. Tá? É um seriado nosso, seriado nacional. Inclusive eu li no jornal que lá nos Estados Unidos, no museu, lá em Los Angeles, lá, da imagem do som, tem um episódio do Vigilante Rodoviário. Eu acredito que foi do Larry Cox, da série Chips, quando eles foram produzir, para vocês verem, porque quando foi produzir o Vigilante não tinha parâmetro de nada. E o Larry Cox, da série Chips, esteve no Brasil para poder trocar informações com o Carlos Miranda e com o pessoal da filmagem, né? E eles presentearam eles com um rolo de filme. E esse filme foi parar, está no museu lá em Los Angeles, da imagem do som, e o pessoal que vai para lá assiste limpinho, né? Agora praticamente já tem todos os 38 episódios, não sei se vai lançar, lançaram separado, eu não sei se vai lançar tudo de novo com os 38 num box só. E a gente espera que isso seja feito, porque esse box aqui vendeu tudo, saiu tudo, foi o mais vendido, né? Em 2001 saiu com o box mais vendido, zerou, vendeu tudo, né? Então a gente ficava
a família podia, o pessoal ficava reunido às 20 horas, logo após o Repórter ESPO, para poder assistir o Vigilante Rodoviário. E suplantou todos os seriados americanos da época. Hoje, com certeza, com os recursos tecnológicos, com os atores de hoje, né, a gente com certeza seria um sucesso tremendo. Por exemplo, você pode ver os episódios na internet. Vocês vão, para vocês verem, mesmo sendo hoje aquilo ali bem trabalhado, é sucesso com certeza. Né? A gente espera manter a memória desse seriado Vigilante Rodoviário intacta, né? Em São Paulo tem o Museu do Vigilante Rodoviário e a gente tem também algum material, a gente espera fazer, a gente faz exposições e mostra esse material pro pessoal para que isso não se esqueça, para ver, porque deveria ser mais mostrada a qualidade, né, do cinema brasileiro desde os anos 60. Esse foi o primeiro, né, da América Latina. Então isso tem que ser valorizado, gente. Muito valorizado. Ok, pessoal? Então é um pouco aqui do nosso seriado do Vigilante Rodoviário, que é Filho da Terra. Ok? Então um abraço, fiquem com Deus e até a próxima, gente. A gente vai mostrar mais coisas do seriado brasileiro, que para vocês verem que nós temos qualidade e condições de produzir filmes. Haja vista os Oscars que nós conseguimos, né, que nós ganhamos agora. E o Carlos foi premiado, inclusive, na Etiópia. Vigilante Rodoviário representou o Brasil numa mostra lá na Etiópia. Saiu em matéria de revista, jornal, e é imensurável na época o sucesso. A Argentina, os outros países iam comprar, só que só tinha uma distribuidora, né, que estava por aqui, então ela pressionou, que era americana, então ela pressionou para não comprar os episódios, para não passar o Vigilante Rodoviário em Portugal e principalmente na Argentina, pressionou o governo argentino para não comprar a série Vigilante Rodoviário. Né? Mas são coisas que acontecem, infelizmente. Né? Se a gente tivesse mais força na época, o Vigilante estaria passado em vários países. Né? Como esse filme lá no Museu da Imagem e Som dos Estados Unidos. Um amigo meu disse que foi para lá, foi visitar e assistiu o episódio do Vigilante Rodoviário. Certo, gente? Então, é isso aí, a gente fica por aqui. Infelizmente, né, o tempo se foi, eu queria falar mais, tem muito mais coisas interessantes, mas eu falei um apanhado para vocês né, não esquecerem desse produto brasileiro de qualidade, e é o primeiro seriado da América Latina. Isso a gente não pode cansar de falar. E é totalmente brasileiro. Okay? Não tinha nada aqui que veio de fora. É tudo nacionalizado. Ok, pessoal? Então um abraço, fiquem com Deus e até o próximo programa. E não percam, ok, gente? Um abraço.